Queridos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, ao mesmo tempo que quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 25. Segunda Crônicas, capítulo 25. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 e 2, mas por favor mantenham a Bíblia aberta nesse texto. Diz assim a palavra de Deus. Versículos 1 e 2. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Deus de toda graça, de toda bondade, concede-nos, Senhor, a alegria, a graça, a misericórdia, de sairmos daqui, ó Senhor, transformados, renovados pela Tua palavra, tocados por ela, convictos, ó Senhor, da nossa condição de pecador diante de Ti, mas também convictos do perdão que há em Ti, do amor e da misericórdia. De modo, Senhor, que pedimos que o Teu Espírito fale aos nossos corações, consolando aqueles que precisam ser consolados, confortando aqueles que precisam ser confortados, mas também, ó Senhor, exortando aqueles que precisam ser exortados. Assim a Tua igreja seja edificada para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nesta manhã eu quero falar sobre as manifestações de uma obediência sem inteireza de coração. Um pouco longo o título, né? Mas você vai gravar. Manifestações de uma obediência sem inteireza de coração. Vou repetir mais uma vez. Manifestações de uma obediência sem inteireza de coração. Então, como eu disse, mantenham, por favor, a Bíblia aberta no capítulo 25, e eu quero chamar a sua atenção para o versículo 2. 2 Crônicas 25, versículo 2. Diz assim, olha: Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Que coisa impressionante, irmãos. Fazer o que é reto, mas não muito. Obedecer, mas não com todas as forças. Obedecer, mas não de todo o coração, de todo o corpo, de toda a alma. E é isso exatamente que Deus vê no coração do rei Amazias. Quando Deus olha para as motivações do coração do rei Amazias, via que ele obedecia, mas não com inteireza de coração. Aí eu faço uma pergunta: dá para entender isso? Como uma pessoa pode obedecer a Deus sem inteireza de coração? Então, analisando a vida do rei Amazias, que é isso que eu me proponho nesta manhã, nós vamos ver que uma pessoa pode, de fato, obedecer a Deus sem a inteireza do coração. E vamos ver também que esse tipo de obediência, ela é decrescente. Logo, logo, ela se manifestará como realmente ela é. De fato,
ela é desobediência. Então nós vamos analisar 3 episódios da vida do rei Amazias. São 3 episódios que são apresentados de forma consecutiva, né? E vamos ver como é que essa obediência sem inteireza de coração se manifestava na vida do rei Amazias, ao tempo que vamos aplicar isso para as nossas vidas, porque podemos também estar na mesma condição do rei Amazias. Então, em primeiro lugar, a obediência sem inteireza de coração, ela se manifesta da seguinte maneira: por obedecer aquilo que lhe agrada. Então vamos lá, vamos ver se a gente gravou. A obediência sem inteireza de coração, em primeiro lugar, se manifesta ajudem, obedecer aquilo que lhe agrada. Observem como isso é claro na vida do rei Amazias. Leiam comigo o versículo 3, acompanhem, eu vou fazer a leitura, vocês apenas vão acompanhar. Versículo 3 diz assim: uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Agora, volte só um pouquinho na sua página, 2 Crônicas 24, vamos ler os versículos 23 a 25, para entendermos como foi a morte do pai de Amazias, Joás, versículo 23 a 25 do capítulo 24, diz assim: antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás, o pai de Amazias. Versículo 25. Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue dos filhos dos sacerdotes Joiada, e o feriram no seu leito e morreu. Então vejam, a morte de Joás, o pai de Amazias, foi uma morte desonrosa, mas ela foi resultado do juízo de Deus contra ele. No entanto, apesar de ser um juízo de Deus, aqueles que cometeram a sentença contra Joás ainda permaneciam responsáveis por suas ações. Daí, quando Amazias, o filho de Joás, assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é se vingar. Ele matou os amonitas e os moabitas que tinham assassinado seu pai. Então eu quero que vocês percebam uma coisa: Amazias matou os assassinos do seu pai, mas poupou os seus filhos, poupou os filhos desses assassinos. Agora a grande pergunta é: por que ele fez isso? Geralmente, o filho lá adiante poderia procurar a vingança, mas ele poupou os filhos. E por que ele fez isso? A resposta é a seguinte: ele poupou os filhos desses assassinos, cumprindo o que prescrevia a lei de Deus.
Então vamos voltar agora para a 2 Crônicas 25 e vejam o versículo 4, o que é que diz? Diz assim: porém, os filhos não matou, mas fez o que está escrito na lei de Moisés. Está lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Está isso aqui, ó. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, e nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então, vocês percebem? Amazias está cumprindo a lei, Amazias está obedecendo a lei, ele mata os assassinos do seu pai e deixa os seus filhos vivos. Agora, irmãos, prestem atenção a uma coisa. Obedecer, quando aquilo que nós temos que obedecer bate com o nosso ponto de vista, é fácil e agradável. A vingança para Amazias era uma coisa muito agradável. Então é muito bom obedecer naquilo que é conveniente, não é? Há um tipo de crente que é assim: só obedece naquilo que lhe agrada, naquilo que lhe traz satisfação, naquilo que lhe traz realização. Ele extrai da Bíblia aquilo que lhe é agradável. Promessas, bom, tem até caixinha de promessa em casa, né? Conforto, ótimo. Esperanças, excelente. Agora, peça a este crente compromisso, consagração, dedicação, envolvimento, desprendimento para a obra. Isso nem pensar. E não é difícil encontrar motivos para explicar esse descompromisso. Olha, irmãos, esse descompromisso é explicado, mas não é justificado. Alguns explicam o descompromisso com a obra, com a causa do reino, no excesso de trabalho. Eu trabalho muitos horários, por isso que eu não posso dedicar o meu tempo à causa do Senhor. Outros explicam o descompromisso no cuidado exagerado com a saúde e com a própria família. E mais outros tantos explicam o descompromisso numa busca incessante de lazer ou entretenimento. Ainda outros explicam o descompromisso numa busca fervorosa, ardorosa e até mesmo sofrível do lucro material que o mundo oferece. Irmãos, é triste constatar que nestas vidas os prazeres da carne excedem os deleites de Deus, excedem os deleites da sua palavra, excedem os deleites dos seus caminhos, do prazer infinito que esses caminhos oferecem. É triste constatar que essas pessoas estão mais preocupadas em agradar a si mesmo do que a Deus. Elas estão mais dispostas a gastar dinheiro para agradar a sua carne do que para agradar a Deus. Elas procuram mais ansiosamente e diligentemente a prosperidade do seu corpo do que da sua alma. Elas gastam mais tempo, talvez com exercícios físicos, com outros cuidados com o corpo, do que com os cuidados com a própria alma. E elas fazem isso sem importar o quanto lhes custe. Interessante que elas fixam suas mentes em planejar e estudar para fazer provisão para os prazeres da carne.
E é isso que ocupa o primeiro lugar em seus pensamentos. E isto é exatamente prazeroso a ela. E não só isso, muito mais. Elas conversam, ouvem e leem sobre coisas agradáveis à carne. Muito mais do que sobre aquilo que deleita o espírito. Pior, elas amam a companhia de pessoas carnais mais do que a comunhão dos santos. Elas consideram que o melhor lugar para viver e trabalhar é onde elas podem satisfazer a sua carne. Elas preferem estar onde tem coisas fáceis e onde nada falta para o corpo, do que estar em lugares onde tem muito melhor ajuda e provisão para a alma, apesar da carne ser atormentada por isso. É por essa razão, meus irmãos, que essas pessoas não acreditam ou gostam de qualquer doutrina, exceto a crença fácil. E aí eu faço uma pergunta: o que elas acreditam e gostam? Sabe o que elas acreditam e gostam? Elas acreditam e gostam da fé que não requer obediência integral aos ensinos bíblicos. Por que isso? Porque elas odeiam a mortificação da carne e até classificam isso como um padrão de vida muito rígido, muito puritano. Na verdade, elas só estão interessadas na palavra de Deus quando esta é o eco dos seus corações. Então, queridos, este é o obediente sem inteireza de coração. Ele consulta a palavra, ele obedece a palavra, mas só obedece naquilo que lhe é conveniente, naquilo que lhe agrada, naquilo que lhe traz satisfação, naquilo que é eco do desejo do seu coração. Então essa é a primeira manifestação de uma obediência sem inteireza de coração. Isso ficou claro na vida do rei Amazias. Muito bom, ele cumpriu a lei, ele leu a lei lá em Deuteronômio 24:16 e diz: olha, os filhos não podem ser mortos. Tudo bem, estou disposto a cumprir a lei, mas é muito agradável eu ter que matar esses assassinos do meu pai. Muito bem, ele obedeceu, mas obedeceu naquilo que lhe trazia satisfação. Muito bem. E observem como esta coisa vai piorando. Quem antes obedecia naquilo que lhe agradava, agora só obedece quando é confrontado. Porque esse tipo de obediência, ele é decrescente. Vai chegar um momento, vai chegar uma hora, em que aquela palavra não é eco do seu coração, então ele não obedece. Então é necessário que alguém vá confrontá-lo para que ele venha a obedecer. E é o caso do rei Amazias. Leiam comigo agora os versículos de 5 a 10 e vamos ver que ele obedece, ele continua obedecendo. Mas agora ele obedece quando é confrontado. Versículos de 5 a 10, diz assim: Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima, percebam, ele está fazendo um censo, e está fazendo um censo de acordo com a lei, contando os homens de 20 anos para cima. Então ele está de novo consultando a lei, certo? E diz a palavra:
e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, deixa eu explicar aqui. Amazias, aqui nesse contexto, está se preparando para a batalha com os edomitas, com a mesma lei em mente. O censo que ele está fazendo foi ordenado por Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 30, verso 14, Êxodo 38, versículo 26. Ele está cumprindo a lei. O problema agora dele é no interior. Ele não está devotado ao Senhor de todo o coração. E Deus consegue ver. É por isso que Deus diz: ele me obedeceu, mas não com inteireza de coração. E veja a prova disso nos versos seguintes. Vejam como ele não tinha o coração devotado ao Senhor. Versículo 6. Além do censo, veja o que é que ele vai fazer. Porque o censo aqui não é errado, né? Ele está agindo corretamente conforme a lei. E o versículo 6 diz assim: também tomou de Israel a soldo, a peso de ouro, 100.000 homens valentes. Olha, ele, além do seu povo, além de 300.000 que ele tinha, lá da nação de Judá, ele contratou da nação de Israel 100.000 mercenários, por 100 talentos de prata, uma quantia volumosa para os padrões da época. Versículo 7. Agora Deus levanta o homem, levanta o profeta para confrontar esse rei desobediente. Certo? Então diz assim: porém, certo homem de Deus veio a ele. Agora vem a repreensão do Senhor, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel. Aqui é o Israel do norte, isto é, com os filhos de Efraim. Meus irmãos, Amazias sabia disso. Deus não era com Israel do norte, uma nação idólatra. Agora eu quero que vocês percebam aqui que a desobediência de Amazias aqui é um ato deliberado. Ele tem consciência. É a mesma coisa daquela pessoa que entra num casamento misto, ou que entra numa sociedade de negócios com um ímpio. Ele tem consciência que Deus não é com esse ímpio, que Deus não é com essa relação. É um ato deliberado de desobediência. Mas ele faz. Então, veja o que Deus diz para ele. Versículo 8. Porém, vai só, confia em mim, né? Age e ser forte. Do contrário, Deus te fará cair diante do inimigo. Olha, embora ele tivesse quantos homens? Hein? 300.000 homens. Aí Deus diz, olha, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Olha, irmãos, quando Deus estava com um exército, isso significava que ele iria liderar a luta desse exército. E versículo 9 diz: disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dê às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Muito bem. E o que Amazias faz aí agora? Ele obedece à voz do profeta, dispensa todo o exército mercenário de Israel. Vejam isso, versículo 10. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que voltassem para casa. Pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Irmãos, escutem uma coisa. Eles voltam ardendo em ira.
E versículo 13, vejam o que aqui diz. Porém os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, feriram deles 3.000 e fizeram grande despojo. Olha que prejuízo, que tragédia para a nação. 3.000 homens, 3.000 pessoas foram feridas na ira desses mercenários. Então, irmãos, aprendamos aqui uma coisa. As decisões tomadas fora da vontade de Deus têm consequências duradouras. Estabelecer acordos com ímpios é deixar de confiar no Senhor. Então eles voltaram destruindo tudo que encontraram no caminho. Agora eu quero que vocês notem uma coisa. Amazias contratou os israelitas do norte, mas não consultou a Deus para saber se esta aliança valia a pena. Simplesmente achou que devia fazer a aliança e fez. Irmãos, como existe pessoa assim? Gente que faz as coisas, que dão na telha e depois pede que Deus abençoe este negócio. Primeiro ela faz e depois pede para Deus abençoar os seus planos. Ó Senhor, me abençoa nisso que fiz. Assim fez Amazias. Aí eu pergunto, depois das palavras do profeta, qual é a grande preocupação do rei Amazias? Está em obedecer a Deus? Está? Hein? Qual é a grande preocupação dele? A grande preocupação dele é com o dinheiro que ele deu aos mercenários. E agora? E o dinheiro que eu paguei aos mercenários? Perguntou Amazias ao homem de Deus. Que se fará dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Irmãos, esta pergunta revela a prioridade do coração de Amazias. Ele estava mais preocupado com o seu dinheiro do que com a palavra revelada de Deus. Vemos aqui claramente que a devoção de Amazias não era sincera para com Deus. Mas o homem de Deus lhe responde: mas tem o Senhor para te dar do que isso. Mais tem o Senhor para te dar do que isso. Vamos aplicar isso para as nossas vidas. Irmãos, muitas vezes Deus também vem falando a nós. Esse profeta pode ser aquele que está falando aqui no púlpito, pode ser um colega, pode ser a palavra que veio falando diretamente ao nosso coração. E Deus está falando, nos chamando para deixar alguma coisa por amor a Ele e pela nossa fé nele. E nesse instante, devemos nos sentir satisfeitos por saber que Deus é capaz de nos dar muito mais do que isso. Escutem, irmãos, os pecadores convictos que não possuem a fé verdadeira colocam sempre objeções a uma obediência abnegada. São como Amazias. Eles dizem assim: mas o que acontecerá aos 100 talentos? Aquele que tem uma obediência sem interesse de coração sempre pergunta: o que é que eu ganho se deixar de fazer tal coisa? E se eu deixar de fazer tal coisa no dia do Senhor, o que é que eu vou ganhar? E se eu deixar isso, o que é que eu vou ganhar? A resposta bíblica é: o Senhor é capaz de lhe dar muito mais do que isso. Confie no Senhor, obedeça-o com inteireza de coração. Eu não sei o que o Senhor está lhe pedindo agora. Eu não sei se o Senhor está te confrontando agora com esta palavra e dizendo: larga esses mercenários,
E você sabe quais são os mercenários na sua vida. Que deliberadamente você está agindo contra a vontade de Deus. E você teima, e você reluta, e você teme perder, porque deixar isso será um grande prejuízo. Quem sabe até a falência dos seus negócios. Se você deixar este comportamento, esse estilo de vida, essa forma como você leva os seus negócios, como você trata os seus negócios, você vai quebrar. E Deus está dizendo: muito mais tem o Senhor para te dar. Não adianta essa obediência parcial. Ou você faz aquilo que Deus já falou para você fazer, ou não adianta você fazer nada. Porque tudo o que você fizer caracteriza-se uma grande hipocrisia diante de Deus. Se você não obedece verdadeiramente aquilo que Deus falou ao seu coração. Então não adianta tentar negociar com Deus. Não adianta dizer: Senhor, tu vês que eu vou à igreja, ou não falta um trabalho, tu vês que eu faço isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E Deus diz: mas eu quero exatamente isso, dispensa esses mercenários. Você sabe, estou falando numa linguagem figurativa. E desde quanto tempo Deus tem lhe falado isso? Não é desde agora, desde muito tempo. E você tem criado racionalizações, explicações, que justificam diante dos homens, mas não justificam diante de Deus. E você sabe que não justifica porque a tua consciência te condena diariamente e constantemente. A mão de Deus pesa sobre a sua consciência, dizendo que você está errado, dizendo que você está em desobediência. Então você pode enganar os homens, mas a Deus você não engana. Essa obediência parcial não tem sentido para Deus. Ou faz o que Deus já disse para você fazer, ou você não agrada a Deus. Então, irmãos, confie no Senhor e obedeça-o com inteireza de coração. Por fim, irmãos, a pessoa que obedece sem inteireza de coração, em primeiro lugar, é aquela, me ajudem, em primeiro lugar, é aquela que, o quê? Obedece naquilo que lhe agrada. Mas ela é decrescente. Ela vai verdadeiramente se manifestar. Depois, ele só obedece quando é confrontado. E por fim, ele de fato desobedece e reage quando é confrontado. Isso mostra o que está no coração. Vamos ler os versículos de 14 a 16. Rapidinho. Diz assim: olha, ele se preparou para a batalha, dispensou os mercenários e foi para a batalha como Deus havia realmente mandado ele ir. A palavra de Deus é fiel e ele obteve a vitória. Muito bem, ele agora está retornando da batalha. Vindo a Amazias da matança dos edomitas, grande vitória sobre os edomitas, né? Muito bem. Se você ler os versículos 11 e 12 depois em casa, você vai ver que eles tiveram uma vitória fabulosa, né? Mas eu quero adiantar. Versículo 14. Veja o que eles fazem. Trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou por os seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta. Deus agora levanta um outro profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Olha, ele tinha os seus profetas contratados, que só profetizavam o que o rei queria ouvir. Agora está alguém que está falando contrário ao rei. Ele diz:
Por acaso eu te pus como meu conselheiro? Eu te elegi como meu conselheiro? Para com isso, porque teríamos de ferir-te. Para com isso, senão você é obrigado a te matar. Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Irmãos, vocês percebem aqui a gravidade? Ignorar a palavra de Deus é pedir juízo para si. Então ouçam uma coisa: quando a providência de Deus quer destruir um impenitente, aquele de coração endurecido, Deus endurece o seu coração ainda mais, para que ele não dê ouvidos à voz de Deus. Desta maneira, ele correrá a passos largos para a destruição. Irmãos, é triste. Aquele que obedece sem um coração perfeito, um dia acaba tirando a máscara. Ele é um contrassenso. Ele se envolve de fato com aquilo que não tem valor. Ele se prende ao que não vale nada. Então vejam, que coisa terrível. Amazias luta contra os edomitas, um povo que crê em falsos deuses. Então ele derrota aquele povo. E eu pergunto, o que aqueles deuses fizeram pelos edomitas? Nada. Foram derrotados. Aqueles deuses não foram capazes de ajudar os seus próprios adoradores. Agora, notem a inconsistência do rei Amazias. Depois da vitória, ele traz os deuses dos edomitas para ser adorado em Jerusalém, no lugar onde estava o templo de Deus, onde Deus havia estabelecido a sua morada. Dá para compreender um negócio desse? Irmãos, se os homens considerassem todas as coisas às quais recorrem, cada vez que abandonam a Deus, e quão incapazes são essas coisas, esses falsos deuses, de socorrê-los, a pergunta é: quem afrontaria Deus desta maneira, se isto fosse considerado? Somente a arrogância da criatura pode fazer isso. E é de fato o que nós lemos nos versículos 17 e 19. Veja, depois dessa vitória, veja o que Amazias vai fazer. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho. Tomou conselho de quem? Dos seus falsos profetas. Quanto ao profeta verdadeiro, ele disse: não quero você como meu conselheiro. E enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Bom, do nada, ele se vira contra a nação de Israel do norte, são irmãos, e diz: olha, meçamos armas. Agora veja o que o rei do norte diz, um rei ímpio, versículo 19. Tu dizes: eis que feri os edomitas. Era isso que Amazias se vangloriava. E o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Aí ele dá um conselho, um bom conselho para ele, um ímpio dando esse conselho: agora fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo. Então, irmãos, o que eu acho tremendo aqui é que Amazias vai ser corrigido por um rei apóstata, o rei de Israel. Que coisa, o rei de Judá, o povo de Deus, corrigido por um rei ímpio. Queridos, que coisa triste, quando o padrão de um membro da igreja é inferior ao padrão de alguém de fora da igreja. Mas todas as vezes que se vive sem consultar a Deus, todas as vezes que não se obedece à palavra de Deus, e todas as vezes que se endurece o coração, Deus usa a burra de Balaão para corrigir o desobediente. Então vejam que coisa, o padrão de quem conhece a palavra de Deus
mas despreza o ensinamento, é inferior ao padrão de um apóstata, de um ímpio. Amazias rejeitou a correção vinda de Deus. Então o profeta lhe disse: Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isto e não destes ouvido ao meu conselho. Vejam o versículo 20, que de fato aconteceu. Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, é Deus endurecendo agora o coração dele, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E vejam como isso foi vero. Veja o triste fim da história do nosso personagem, verso 27. Desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques, mas enviaram homens após ele a Laques, e o mataram ali. O fim de Amazias está aqui. Desde quando ele desobedeceu ao Senhor, os inimigos se levantaram na sua vida, até que deram cabo de Amazias. Então, irmãos, vocês percebem o que aconteceu depois que ele deixou de seguir ao Senhor? Primeiro veio o endurecer, depois ele deixou de ouvir a palavra de Deus, veio o rejeitar, ele rejeitou a palavra de Deus. Aí agora vem a correção do Senhor. Por conta dessa correção, ele torna-se ainda mais orgulhoso. Então Deus levanta a perseguição dos inimigos e por fim Deus o destrói. Provérbios 29, 23 diz que a soberba do homem o abaterá. A fuga de Amazias só fez apressar a sua justa e merecida destruição. Irmãos, eu concluo fazendo um apelo agora. Mas não é um apelo para que ninguém venha à frente, né? Não quero apelar para você vir à frente. Eu faço um apelo para que fechemos a história e deixemos Amazias agora Amazias de lado. E nos vejamos agora no espelho da nossa realidade. Irmãos, Deus não aceita obediência parcial. Obediência parcial é pouco melhor do que desobediência. Aquele que não obedece com inteireza de coração está enganando o seu próprio coração e sendo enganado pelo seu próprio coração. Ele também está enganando a família, está enganando a comunidade. É alguém que canta, alguém que ora, alguém que se envolve na igreja, é alguém que tem cargos, que tem programa, mas a vida nunca é condizente com a palavra de Deus. Obedece, sim, mas só obedece naquilo que lhe é útil. E quando alguém insiste em corrigi-lo, ele fica indignado e deixa até de falar com essa pessoa. E quando não sai da igreja, se o apertar muito, ele pula fora, vai para outro lugar. Isso acontece, sabe por quê, irmãos? Porque esta pessoa não quer um balizamento no seu andar. Pelo contrário, ele quer uma vida cristã que se amode aos seus desígnios, aos desígnios do seu coração. Ele quer uma igreja que se ajuste a ele. Ele quer um sermão que se ajuste à sua concepção de vida. Ele quer confirmação, nunca correção. Ele quer um par de muletas, bengalas, um afago no seu ego. E nunca um balizar sobre o seu andar. Infelizmente, esse é o santo que, como o rei Amazias, obedece sem inteireza de coração. Que Deus nos livre de sermos assim, de estarmos enganando e sermos enganados pelo nosso próprio coração, achando que a nossa obediência parcial satisfará a Deus. Mais uma vez, Deus trouxe você aqui, você ouviu esta palavra, o Espírito trouxe à sua memória
aquilo que você deve obedecer. Custe o que custar. Obedeça. Obedeça. Antes que Deus resolva, de fato, destruir-te. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém.